Boa tarde. Boa tarde. Paz e bem pra você. Paz e bem pro teu coração, né, Isa? Bem, paz e bem pro teu coração. Isso. Não, solta a voz, fala mais alto pra eles. Paz e bem pro teu coração. Paz e bem pro teu coração. Até mesmo por causa do áudio, né, Isa? Que tenhamos uma tarde lucrativa nas coisas do Espírito. Por isso esse desejo, assim, de estar querendo estar com você, pra gente poder estar começando essa live, né? Então marcamos a live para as 4 horas. Um dia propício, uma quarta-feira, um momento de ação de graça. Nós temos assim, querendo nos unir com você num processo de fé, né? E num processo de gratidão a Deus pelo livramento. A pergunta que eu faço para você já antes de começar a live, né? Você já teve algum livramento? Você já teve livramento onde falou assim, graças a Deus, nossa, Deus não me deixou perecer, não me deixou sofrer, esse perigo de vida, perigo de morte, vamos dizer assim, passou longe de mim, ou ao mesmo tempo passou perto de mim, mas não me levou? É dentro disso que nós vamos estar nessa tarde com você. Eu quero que você intronize o teu coração. Faz aquela intronização. É muito importante porque nós temos juntos, hoje, um testemunho maravilhoso para dar para você. Né? Já há alguns dias não postamos live, não fazemos live. Sumimos da mídia, da rede social. Não fazemos live, nem no Instagram, nem no Facebook, nem no YouTube, postamos nada. Que a última foi aquela live que nós falamos da língua, a espada, né? Enfia a tua espada na bainha. Hoje uma live. E aí nós vamos estar hoje falando o que aconteceu após aquela live. Justamente após aquela live, o tempo de provação que essa dupla passou. Não foi fácil? Não. E aí você vai entender no decorrer agora. Por isso eu quero que você tome sua Bíblia, se você está próximo da sua Bíblia. Você pegue o Salmo 114, na Bíblia católica é o Salmo 114, na Bíblia evangélica, né, é o 116. Tá? É até bom que de repente você se inteira. Né? A libertação de um perigo de morte. A libertação de um perigo de morte. É o Salmo de hoje, Salmo 114 na nossa Bíblia, e na Bíblia evangélica, você que é evangélico, o Salmo 116, tá? E esse salmo nos remete e vai nos trazer a um tempo de espiritualidade profunda. Então quero que você leia comigo esse salmo para que a gente possa começar a nossa live e darmos a você um testemunho de fé, um testemunho poderoso do que aconteceu conosco, comigo e com a Isa, durante esses 15, 16 dias, né? 16 dias atrás, o que aconteceu conosco. Foi forte? Foi. Né? Mas você vai saber já, dentro do testemunho, dentro desse salmo que nós vamos dar para você. É um salmo de fé. O testemunho que nós vamos dar para você é um testemunho de fé. É um testemunho poderoso. Por isso que eu quero que você esteja conosco. Ver como que a mão de Deus, ela é poderosa e ela é eficaz, certeira, e ela nos resgata, ela nos transforma. Não é isso, Isa? Não é isso? Então, o Salmo 114 diz assim: amo o Senhor porque Ele ouviu a voz de minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos. No dia que eu invoquei, os laços da morte me envolviam. A rede da habitação dos mortos me apanhou de improviso. Estava abismado na aflição e na ansiedade. Foi então que invoquei o nome do Senhor. O Senhor salva minha vida. O Senhor é bom e justo. Cheio de misericórdia é nosso Deus.
O Senhor cuida dos corações simples. Achava-me na miséria e Ele salvou-me. Volta, minha alma, à tua serenidade, porque o Senhor foi bom para contigo, pois livrou-me a alma da morte. Preservou-me os olhos do planto, os pés da queda. Na presença do Senhor, continuarei o meu caminho nas terras dos vivos. Maravilhoso este salmo. Este salmo 114, ele provavelmente, certamente, ele foi escrito pelo rei Ezequias. O rei Ezequias, ele reinou entre o ano 693 a 720 a.C. Veja, o rei Ezequias era filho de Acás, né? Que depois ele veio substituir o pai no reinado. O Acás era um rei idólatra, de um coração ruim. Acás foi um rei terrível, bem idólatra. Mas quando o rei Ezequias assume, ele muda tudo. E por quê? Porque o rei Ezequias, ele teve proximidade com o profeta Isaías. Ele teve uma vida de avivamento espiritual com o profeta Isaías. Ele era próximo do profeta Isaías. Quando ele assume o reinado, não é? No ano de 693 a.C., ele assume o reinado, ele derruba tudo aquilo que o pai tinha feito. E fez com que tudo no reinado dele, o povo voltasse a prestar culto a Deus e conhecer o Senhor, estar diante do Senhor da glória. O rei Ezequias, ele era um homem temente a Deus, bem temente a Deus. E no processo do seu reinado, veja, você vai entender nesse salmo aqui o que esse salmo está falando com você, o que esse salmo fala comigo, o que esse salmo fez conosco, o que esse salmo vem nos trazer à luz da fé. A importância de você entender que não basta de repente você ter o salmo, eu tenho o salmo 90, né? 10.000 à minha direita, 5.000 à minha esquerda, não sei o que, os anjos e tal. É um salmo 90, lindo. Salmo 91 é maravilhoso, é o salmo que todo mundo ora. Não basta ter um salmo e ler como ele está ali na Bíblia, se você não mergulhar com a espiritualidade do salmista. A oração poderosa no salmo, dessa melodia, não é? Essa oração, nos salmos, muitos salmos são tecidos como uma melodia ao coração do Altíssimo. Por isso o rei Ezequias, quando ele escreve esse salmo, foi no momento em que, no processo do seu reinado, ele foi cercado pelos assírios, um exército enorme, numerosos homens, para eximá-lo, para matá-lo. Ele estava cercado, fora do palácio, cercado, e ele ia ser exterminado, porque o exército do Ezequias era pequeno demais. Dentro do palácio, o rei Ezequias sofria de um outro mal, de uma doença incurável. O rei Ezequias estava passando por várias situações, vivendo um campo minado. Ele vivia um campo minado, fora inimigos traçando. Eu quero que você venha esse salmo conosco, para que você entenda, se você tem inimigos que lutam contra a sua vida, se tem inimigos que lutam contra você, que tentam derrubar você, ou que maquinam contra a sua vida, como tinha os inimigos que maquinavam contra a vida do rei Ezequias. Maquinavam contra a vida do Ezequias. Aí de repente, Ezequias fora o inimigo, dentro outro inimigo, a doença. O rei Ezequias, naquele momento, Deus manda o profeta Isaías dizer a Ezequias que ele ia morrer. Quando ele recebe a notícia, ele cai aos prantos e vai ao Senhor orar. Vai para a parede, vai para o chão orar. E quando ele ora,
O profeta Isaías nem tinha saído ainda do palácio. Deus manda o profeta Isaías voltar, que a oração do rei Ezequias foi ouvida. Ele deu um tempo mais de vida para o rei Ezequias. E os inimigos lá fora tinham mandado dizer para os assírios, mandar para dizer para o rei Ezequias que nenhum Deus o livraria da morte. E Deus mandou dizer através do profeta Isaías para rei Ezequias que ele ia livrá-lo de todos os perigos, interno e o externo. Veja, o interno e o externo. Então eu quero que você neste momento venha conosco entender a poderosa oração e o nosso testemunho dessa tarde dentro deste salmo, para que a sua fé aumente, para que você levante os braços, para que depois você dobre o seu joelho, para que você possa abrir os seus lábios e dizer: Deus verdadeiramente é o Senhor da minha vida, da minha situação, dos meus medos, das minhas lágrimas, da minha ansiedade. E você observa, e eu quero que você veja, no início do primeiro versículo do Salmo, vem nos chamar a atenção. Porque veja, é muito importante que você tome consciência disso, né? Eu quero muito que a Isadora fale sobre isso. Tome consciência disso, porque a importância que temos de entender. Na primeira parte desse Salmo, o rei Ezequias começa a dizer no primeiro versículo 1, ele diz: amo o Senhor, porque ele ouviu a voz da minha súplica. Meu querido e minha querida, presta bem atenção no versículo 1. O rei Ezequias vem dizer: amo o Senhor, porque ele ouviu a voz da minha súplica. Mas quando vem dizer amo o Senhor, nós precisamos voltar para dentro das nossas vidas, das nossas realidades. Quem é a prioridade para você? Quem tem sido a prioridade para a nossa vida? Amamos Deus verdadeiramente? O nosso amor é incondicional para o Senhor? Você tem amado o Senhor? E quem ama, vai atrás do amado, busca o amado, dá ouvido para o amado. O rei Ezequias vai dizer: amo o Senhor. Primeira coisa que ele diz, amo o Senhor, está no início desse salmo. Meu irmão e minha irmã, a importância de você entender quanto tempo você tem dado para a pessoa amada. Você tem colocado no relógio um tempo para Deus? Tem uma hora para a oração? Ou a sua vida durante o dia é a oração? Durante o dia você procura pensar coisas boas, falar coisas boas, fugir de fofoca? Você procura cantar, levar um tempo de alegria? Deus não quer eximar você de uma música linda, de uma música maravilhosa, não é isso, Luísa? Sim, e ao ler, né, o Salmo, quando a gente começa a ler e ver o rei Ezequias falando: amo o Senhor porque ele ouviu a minha súplica. Eu tive o pensamento, da primeira vez que eu li, pensei: mas ele amou o Senhor só porque o Senhor amou a súplica dele? Mas quando a gente se aprofunda e vai lendo os outros versículos, ele mostra que não é só porque o Senhor ouviu a súplica dele, é porque ele, o Senhor, né, que é o Deus único, diferentemente do que o pai dele demonstrava para ele com os outros deuses não ouviam as súplicas daquele pai, né? Os outros deuses não ouviam as súplicas daquele pai, porque existiam guerras também antes dele, né? Houveram pestes antes dele, que esses deuses não atenderam as súplicas do povo que nos servia, né? E aqui ele mostra o porquê de ele amar a Deus, porque Deus, o nosso Senhor, é um Deus próximo, é um Deus que escuta, é um Senhor que deixa nós entendermos que ele faz parte de nós, né? Ele é algo próximo, é algo caloroso. Então quando ele fala que o amor que ele ama o Senhor porque o Senhor ouviu ele, é porque o Senhor está disposto a ouvir, porque ele sim é o Senhor de tudo.
Ele é o verdadeiro Deus de tudo. E ele se faz próximo, ele se deixa ouvir. Então, esse amar a Deus que ele expõe já na primeira coisa que ele fala, que ele ama o Senhor, é para demonstrar que antes de o Senhor mandar Isaías falar que ele, né, ia morrer, antes dele ver tudo isso, ele já era alguém temente ao Senhor, ele já tinha posto sua devoção a Deus e o seu entendimento ao Deus único. Mas quando ele enfrenta a provação, depois a gente fala mais um pouco, ele vem mostrar que ele só reafirma isso dentro dele, desse amor a Deus, o amor que a gente tem. Então quando você comenta de onde estamos depois, né, como estamos tratando esse amor, como estamos tratando o nosso amado, né, como é que nós estamos a nossa relação com esse nosso amado que é o Senhor, né, o nosso amor maior, muitas vezes nós esquecemos desse amor maior, porque nós deixamos de fazer algumas coisas para Deus e fazemos para outras pessoas, outras situações. Então, se eu não me engano, o Senhor mesmo fala na Bíblia, de onde está o seu tesouro, está o seu coração, né? Então, onde está o seu tesouro? Se o seu tesouro é o Senhor, então você ama Ele antes de enfrentar provas e vencer, antes de ter uma vitória, às vezes sem ter uma prova, antes de você alcançar os seus objetivos. O amar a Deus, né, traz isso. Isso é muito importante, que vem nos trazer dentro de uma reflexão. Amar a Deus mais do que a mim mesmo. Amar a Deus mais do que a nós mesmos. Porque muitas vezes nós estamos tão preocupados com o nosso ser, com o nosso eu, não é? Com a nossa vida, e colocamos Deus no segundo plano e esquecemos que a nossa vida está nos planos e nas mãos do Senhor. E esse ato de entregar ao ser amado, como aí está dizendo, né? Como Ezequias fez, ele não estava aqui fazendo uma troca, mas ele estava mostrando: eu amo o Senhor. Tanto que a primeira coisa que ele fala, ele diz: eu amo o Senhor. E interessante, a Isa falando me trouxe um versículo do profeta Isaías, quando diz no versículo 6 de capítulo 55 de Isaías, ele diz assim: buscai o Senhor já que ele se deixa encontrar, invocai-o já que ele está perto. Veja, né? E foi justamente essa proximidade que o rei Ezequias teve com o profeta Isaías, que ele teve esse conhecimento de amar a Deus. Por isso, querido e querida, diante da situação em que você está vivendo, diante das provas, e o testemunho que nós vamos dar, ele é maravilhoso, ele é forte, está dentro desse salmo, para que você entenda que o Senhor não deixa de te ouvir, mesmo com todas as nossas misérias, com todas as nossas lacunas, com tudo aquilo que muitas vezes nós nos sentimos desmerecedor, né? Será que o Senhor tem piedade de mim nessa situação, a vida em que vivo, como estou vivendo? Deus ama, o amor do Senhor, ele é incondicional. O amor do Senhor, ele está além da nossa capacidade de entendimento, e ele nos chama que nós o amemos mais do que a nós mesmos. Veja, é muito interessante que no versículo 2 vem nos mostrar que o rei Ezequias, ele fez um compromisso com Deus. Veja, mostra aqui um compromisso que ele fez com o Senhor, porque ele, sabendo que o Senhor ouviu, sabendo desse amor, sabendo que o Senhor ouviu a oração dele, ele faz daí um compromisso, porque diz assim: porque inclinou para mim os seus ouvidos no dia em que invoquei. Veja, ele está dizendo: o Senhor inclinou para mim os seus ouvidos no dia em que eu o invoquei. A pergunta que eu quero dizer para você e fazer para você agora: qual foi a última vez que você invocou o Senhor? Qual foi a última vez que você realmente dobrou o seu joelho e invocou o Senhor para uma situação? Para uma situação de medo, para uma situação de prova, para uma situação de enfermidade, ou seja, na vida espiritual, sentimental, na vida familiar, social, ou uma enfermidade de carne, ou enfim, de uma situação que veio trazer para você um tempo de pavor. Qual foi o último tempo que você fez um compromisso com o amado? Que você dobrou os seus joelhos? Você tem condição de lembrar disso? Que você dobrou o seu joelho e fez um compromisso com o Senhor.
esse compromisso de fé, esse compromisso de estar no Senhor e se colocar no Senhor. O rei Ezequias, ele colocou isso, mas quando ele diz assim, aqui, no dia que eu invoquei, me lembra aquilo que o Senhor diz em 2 Crônicas 7, versículo 14. Quando Deus diz, se o meu povo, sobre o qual foi invocado o meu nome, escutarei do alto do céu e sararei essa terra. Porque de agora em diante meus ouvidos estão atentos às preces feitas neste lugar. Qual foi o lugar que você dobrou o joelho? Foi no teu quarto? Foi lá na igreja, naquele cantinho da igreja, naquele banco? Você lembra? Lá naquele cantinho, quando você sentou ali, antes de começar o culto ou a missa, você está ali, você dobrou o seu joelho e você invocou o Senhor? Ou naquele dia de semana que você entrou na igreja, não tinha ninguém humanamente, e você ficou ali e você fez um compromisso e invocou o Senhor? Ou foi no seu quarto? Qual foi o momento? Você estava dirigindo o teu carro, andando na rua, parado na sua varanda, quando você invocou o Senhor? Foi na madrugada, quando você olhou para o céu, olhou para uma estrela, olhou para o firmamento, você invocou o Senhor, você fez esse compromisso com o Senhor? O Senhor diz, se o meu povo, sobre o qual foi invocado o meu nome, se humilhar, reconhecendo a sua miséria, escutarei do alto do céu e sararei essa terra. Querido e querida, eu quero que você entenda algo muito importante que nós vamos relatar para você no nosso testemunho. Porque no versículo 3, nós fizemos exatamente aquilo que o rei Ezequias, não é? Ele fez, que diz assim, os laços de morte, versículo 3, os laços de morte me envolviam, a rede da habitação dos mortos apanhou de improviso, estava abismado na aflição e na ansiedade. Veja, olha a situação, laços de morte, que dentro do palácio e fora do palácio, os inimigos iam matar ele, o exército grande. Dentro do palácio, ele tinha uma doença, ele foi tomado por uma peste. Ele estava com medo. Medo tomou conta e uma grande aflição no coração. Eu quero perguntar para você, passou por algum momento de aflição? O que eu vou dizer para você? Essa ansiedade, há 15, 16 dias atrás que nós fizemos, no dia 29, que nós fizemos a última live. Terminando a live, 3 dias antes, nós tivemos contato com uma pessoa que de repente tossia na nossa frente e não usava máscara e tal, e ficamos assustados e uma suspeita, será? 2 dias, 3 dias depois, estamos fazendo a live. No sábado, isso na quinta-feira essa pessoa, no sábado fazendo a live, terminando a live, que falamos sobre enfia a tua espada na bainha, o tema da live do dia 29. Já estávamos sentindo algo diferente, né? E eu em casa, a Isadora conversa comigo depois e diz, olha, eu acabei batendo a cabeça fortemente. Ela vai falar sobre isso. Fortemente. E uma dor tremenda. E eu não estou bem. Eu disse, eu também não estou bem. E fomos, no dia seguinte, amanhece, no domingo, terrivelmente. Diarreia, sem fome, ânsia de vômito, tontura. E você, Isadora? Estou exatamente assim. Diarreia, ânsia de vômito, tontura, dor de cabeça, febre. Suspeitamos. Veio no momento, será que é? Vamos aguentar. Eu estou falando, ela vai falar sobre ela já. E eu já fui fazer o meu chá. Meu chá, eu falo para você. Gengibre, limão, uma cebola,
uma cabeça de alho, erva cidreira, folha de goiaba, hortelã, cozinhar tudo aqui num litro d'água e tomar aquilo sem açúcar. Ah, e dormir com um dente de alho na boca. Aquilo terrível. Na noite, molhei três peças de roupa. Troquei de roupa 3 vezes durante a noite. Ruim, mal. Isadora, falava com ela, ela vai dizer pior. Ruim. Febre. Tá. Precisamos fazer esse exame. E protelamos, ela tinha já tomado os remédios, tomou ali o ivermectina, eu tô falando aberto, tomou os remédios desse tratamento precoce que faz. Ela tinha tomado e eu ainda não. E ela tomou. E eu ainda não tinha tomado. Aí, dentro dessa luta na semana, mal, ela não conseguia levantar, e eu, pior ainda, me arrastava na casa, trancado, isolado, imaginando que pudesse ser isolado. Digo, vai fazer o exame que eu vou também. E ela vai. De lá ela diz pra mim, positivo. Eu estou com o Covid. Assustada. Ela diz, ela vai dizer sobre isso, ela vai falar. Assustada. Eu tô indo. Ruim. Dirigir, não sabia como. Entrei. Positivo. E entra naquele processo. Isolamento total em casa. Fui tomar daí os remédios, daqueles remédios que deram, não tomei nenhum porque não tinha nada a ver com aquilo. Não quero entrar nesse campo porque é uns remédios que não tem nada a ver. E fui fazer exatamente o tratamento precoce com os remédios que realmente está sendo mais comentado no Brasil, que mais cura. Mas o chá eu não desistia. Era 2 vezes por dia. Terrível chá. Isolado. E vinha os pensamentos como vinha aqui. Fiquei abismado ao mesmo tempo. A aflição toma conta do coração, porque todos os amigos, pessoas que você conhece, estão morrendo, tal isso e aquilo. Falei, não. O que nós fazíamos? Na madrugada. Vamos por vídeo, Zadai. Vamos por vídeo. Orávamos na madrugada. Chorávamos, clamávamos o Senhor. Eu dizia, o Senhor está conosco. Não conseguíamos nem falar direito de tanto ruim que estávamos. Um cuidando do outro na oração. Ela isolada na casa dela, eu isolado na minha casa. Isolado. E nós na madrugada entrávamos em oração. E as notícias que vinham do externo, vinha para nos apavorar mais ainda. Os inimigos, como era do rei Ezequias, vinha para nos tirar a paz, para nos tirar a alegria, para nos fazer entrar num abismo maior de medo. Porque os sintomas que nós sentimos eram terríveis. Você não consegue ficar em pé. A fraqueza toma conta, a fome, você perde totalmente a fome. É ânsia de vômito, é diarreia. E tudo, o mundo vira, você não consegue, perde a visão, você não consegue enxergar as coisas direito mais. A fraqueza toma conta. E vem um sentimento humano na carne, um sentimento de medo, um sentimento de pavor, um sentimento de morte. E começamos a lembrar. E a Isa vai dizer por que vinha esse sentimento. Porque ela tem algo muito mais forte. Por que vinha o sentimento? Por que vinha esses pensamentos? Ela vai dizer nela. E eu me agarrava no Senhor e chamava ela novamente nos vídeos. Vamos orar. Fique firme. Nós vamos passar por essa. Fomos surpreendidos. O Senhor permitiu. Estávamos experimentando a nossa fé. E os inimigos externos vinham. Cadê o Deus de vocês? Cadê o Deus de vocês?
Os inimigos externos vinham nos chuchar e nos cutucar e dizer: mas que Deus é esse que serve? Como é que vocês estão caídos? Como é que vocês estão? Mas nós sabíamos que a nossa confiança tinha que estar no Senhor e esperar no Senhor, porque Ele não desampara. Não desampara. Fala um pouco. Eu quero que ela fale um pouco dela, porque eu tenho algo forte dentro disso ainda. Do começo? Você conta o seu processo. Como é? Você contou, né, depois da live, tudo começou. Os sintomas, eu fui me deitar no meu quarto, né, e no que eu fui me deitar pra trás, eu bati a cabeça muito forte na parede. Fiquei bem desorientada, muita dor na cabeça. E, né, normal, bati a cabeça forte. E depois melhorou, aliviou. E daí no domingo, né, no amanhecer do domingo, acorda com muita tosse, muita fraqueza, muita dor de cabeça. Eu não conseguia nem encostar a região aqui de trás da cabeça onde eu bati. Muito fraca, mal conseguia falar, ânsia de vômito, não conseguia comer. Aí entrei em contato com você e falei: nossa, eu não tô bem. Eu acho que o negócio não dá muito certo, porque foi muito forte. Foram de uma hora pra outra praticamente, né? A gente tava muito bem, quem vê a live vê que a gente tava 100%. E depois os sintomas vieram muito fortemente. Eu tive muita febre na segunda, na terça. No domingo, na segunda e na terça eu tive muita febre. Aí o medo vem, né? Falta de ar, eu tive falta de ar. E o medo vem, porque eu tenho bronquite alérgica. Então eu tenho comorbidade, né? Que entra no ramo da comorbidade. Eu tenho bronquite alérgica e em toda a minha vida eu sempre senti muita falta de ar por alguns motivos, né? Porque ataca. E eu pensei: meu Deus, será que atacou a bronquite junto? O que aconteceu? E o medo vem. Pô, será que não é Covid? E daí o medo vem mais forte ainda, porque aí no canal tem vídeo do meu testemunho de como o Senhor agiu na minha vida por causa da passagem da minha mãe. Ela veio a fazer a passagem por conta do Covid, né? Por conta de complicações depois no quadro. Então o medo vem, né? Tipo, passar pela mesma situação que ela passou. Fazia nem 2 meses, né? Um mês e pouquinho. Faz 2 meses e pouco. E daí o medo vem, né? Minha mãe foi, agora vai eu. E além da minha mãe, a irmã dela, minha madrinha e tia, também morreu de Covid, fez a passagem por causa do Covid, que elas pegaram juntas. Então, poxa, minha mãe, a minha tia, eu tenho comorbidade. A minha mãe, quando estava em casa, que ainda não tinha ido pro hospital, ela queria a gente mais longe possível, porque ela falava: minha filha, eu tenho muito medo de você pegar, porque eu já, né, entro no ramo da comorbidade, e a mídia fala tanto que as pessoas com comorbidade não podem pegar, porque é perigoso. E daí que vai dando uma aflição, uma ansiedade, o mesmo sentimento que o rei Ezequias estava sentindo, a gente sentiu na pele. Eu senti muito forte na pele, porque quem tem uma doença que entra no ramo da comorbidade fica aflito, porque você pensa: meu Deus, se eu pegar isso eu vou morrer, porque é o que a mídia tá falando, é o que todo mundo tá falando. E vai dando uma aflição, a gente fica mais ansioso e te deixa pra baixo. E o que foi a salvação de acreditar que a gente ia passar por essa, que ia ser da vontade do Senhor, foi realmente os momentos de oração que a gente fez, os momentos de entronização do Senhor, as passagens, as palavras que o Senhor nos abria na Bíblia, né, na sua boca. O que Ele falava para nós era muito de tranquilidade, de serenidade, acalma, confia. E a gente depositou a confiança nas mãos do Senhor. E como o nosso Senhor é também o dono de todas as ciências, de tudo no mundo, a gente também depositou a nossa confiança
nos remédios, né? No distanciamento, nos protocolos de saúde, né? Vamos respeitar, vamos fazer certinho pra ninguém mais pegar dentro das nossas casas, né? A gente tinha muito medo, eu aqui, você na sua casa, né? A gente tinha muito medo dos nossos parentes também pegar, né? Porque a gente fica, poxa, não quero desejar o mal pra ninguém, né? E a gente passou muito mal. A gente, graças a Deus, o pulmão foi, a parte do pulmão foi a que o Senhor protegeu, assim, porque a gente não... Eu tinha falta de ar, mas quando eu usava aqueles remedinhos pra desentupir o nariz, né, porque a gente tava com ele desobstruído, eu conseguia respirar bem. Então, a falta de ar em si, sem o nariz trancado, a gente não tinha, né. Então, graças ao Senhor, Ele protegeu a gente isso. A gente não teve a perda do paladar, nem do olfato, né. Então, o Senhor, mesmo permitindo essa provação que a gente viveu, Ele protegeu a gente de uma forma, assim, muito... que a gente veio a perceber depois, né? Que a gente conversou, nossa, é verdade, gente. Não... Quero que ela segure um pouco, que eu quero emendar dentro, ela volta pro testemunho dela. Veja bem, fome, zero. Você não consegue comer nada, né? Consegue comer nada. Nossa preocupação com o pulmão. E eu digo que me apegava muito nos meus chás e na oração. Sim, e ela fazia os chás e eu falava, faça assim, põe isso, põe aquilo. Sim. Eu não consigo tomar, ela dizia. Eu falei, mas tem que tomar. Né? Eu só não comia o limão. O resto eu engolia junto. Para exterminar. Porque a mídia tenta dizer, o sistema vem dizer para você. Vem dizer para você que deu tudo errado. Não é? Tudo que você ouve é que os hospitais estão lotados, que fulano tá ruim, que tantas mortes aconteceu, e quando você fica condicionado a ouvir muito isso, ouvir só notícias ruins, você acaba entrando num processo de ansiedade. Foi o que o rei Ezequias viveu, aflição e ansiedade no versículo 3. Medo, aflição, ele estava abismado. Nós sentimos medo. Sempre com nossos humanos. Medo. Depois a aflição, vem os pensamentos. Todos os pensamentos. Ela tinha perdido menos de 1 mês e meio, a mãe e a tia. A mãe e a tia. Pessoas, mãe nova, todo mundo forte. E de uma hora para outra, muito ruim. Foi terrível. E Deus permitiu que a mãe e a tia dela fosse. E de repente, todo esse clima, toda a tensão. Eu com amigos, pessoas de longe de perto, o que eu fiz? Uma irmã minha no Paraná, chamada Darcy, eu disse, ora por mim. Não falei o quê? Uma prima lá na Bahia, chamada Núbia, falei, ora por mim. Não falei o quê? E um padre, chamado José Marques, falei, ore por mim. E para mim, expliquei, falei da Isa. Ele confia no Senhor. Não falei para nenhum dos três o que era. Eu disse, orem, orem, porque o Espírito Santo sabe. Se você fica dando explicação muito, falando o que está acontecendo, as pessoas se condicionam muito dentro daquilo. Então basta orar para você, porque Deus sabe o que está acontecendo. Eu pedi para essas 3 pessoas, foram as 3 pessoas que me vieram, para que orasse. E eu e a Isadora, durante as madrugadas, né? Com vômito, diarreia, tontura, febre. Eu me arrastava para poder levantar. Comer você não consegue. É uma desestrutura você totalmente. Os pensamentos vêm para te derrubar. Porque as notícias de fora vêm para te exterminar. O que você ouve dentro e fora são aqueles que vêm para dizer para você, olha, tudo que você, grupos de WhatsApp dizendo, fulano morreu, fez a passagem, outro morreu, fez a mesma passagem, outro morreu. Aí você liga a televisão, tantas mortes, tantos entubamentos, tantos... Chega, dê um basta nisso. Dê um basta nisso. Nas redes sociais, procura ver aquilo que é bom. O que é bom. Adicionar aquilo que acrescenta para a sua vida. Conversar aquilo que presta. Ouvir aquilo que é correto. Ter companhia de pessoas de fé. Pessoas que têm o ânimo para cima, que falam o que é bom.
Cuidado com essas pessoas derrotistas. Derrotistas, onde vê tudo negro. Aonde vê que tudo vai acabar, que tudo vai dar errado. Cuidado com isto. Tome cuidado, porque tudo isso que vem foi o que o rei Ezequias estava sofrendo. Porque fora do palácio, inimigos, dentro do palácio, a doença. Nós estávamos vivendo isso, eu e Isadora. Fora, ligar a televisão, Deus me livre. Né? Deus me livre, a não ser no canal de Deus, coisas de Deus. E nós vendo um canal, começamos a imaginar a fé de Abraão, quando Abraão fala para Sara quem é o seu Deus. A quem é que nós amamos mais. Quem é, aonde está o nosso maior amor. E Abraão se colocou diante de Deus, tirando o amor dele mesmo, até mesmo de aceitar o propósito de Deus de dar o filho Isaque. E Deus vê a fé de Abraão, quando Abraão se sai dele mesmo para amar o Senhor, por amor ao Senhor. E nós colocamos isso. Eu disse para minha filha, filha, fique na casa da sogra nesses dias. É bom que não fique em casa. Teu pai vai estar orando daqui por ti. Minha filha assustada, eu falei, não fique. Não fique. Porque Deus é o nosso escudo. Eu sei que muitas pessoas, esse mal está corroendo aí fora. Está pegando muitas pessoas, e eu quero dizer para você, um dos perigos tremendo quando pega é a ansiedade. A ansiedade e a aflição vêm para te derrubar. A ansiedade traz um momento de opressão, de depressão, de abismo, de medo. De medo. É preciso que você se segure em Deus. E que você se apoie. Era o que nós fazíamos na madrugada. Orávamos junto. Sem forças. E quando eu abri os olhos e olhava para ela no vídeo, ela estava entregue. Totalmente entregue. E eu olhava assim, e eu precisava fazer com que ela... Eu olhava e dizia, abre os seus olhos, Isadora. Eu dizia, olhe para mim. Aí ela não conseguia. Eu falei, olhe para mim. Ela abria, estava mal. Vamos confiar. O Senhor vai curar. Vai curar-nos. É colocar no Senhor. Esse mal estava aí. Estávamos usando máscara, tudo. No momento de um vacilo perto de alguém que estava com o Covid. Foi um momento de vacilo que essa pessoa chegou sem a máscara e tossiu diante de nós, espirrou diante de nós e tínhamos vestígio. Será? Será? Observa dentro disso que fomos surpreendidos. Dentro de um processo, estávamos fazendo live, estávamos falando de fé, falando de Deus, transmitindo live, passando para as pessoas. Aí de repente veio o desafio contra nós. O vento soprou contra nós. O vento soprou contra nós e veio forte. A live do dia 29 nós falávamos sobre isso, sobre a água que estava enchendo a canoa dos 12, o medo que Pedro sentiu. Afundando, e nós sentimos assim afundando. E na minha vida era segundo momento. Só que no primeiro momento, um testemunho que eu tenho lá de 1993, eu fui para a UTI, mas foi um momento de surpresa, foi um acidente. Esse não, era um perigo que se vinha de comentários, de notícias. E você tentando correr em todo lugar, tem que estar atento. Lavar as mãos com sabão, lavar as mãos, usar a máscara, tomar cuidado. Nos detalhes, nos mínimos detalhes, fomos pegos. Digo para você que todo cuidado é pouco dentro disso. Todo cuidado que você tem, por mais que ainda é pouco. Se você está tomando cuidado, redobre o seu cuidado. Faça os tratamentos que pedem. Mas quero dizer para você, o que te exima disso é você sustentar em Deus. O médico dos médicos, que sobrepõe sobre toda a ciência, obedecendo a medicina, obedecendo todos os protocolos da medicina, sim, mas a confiança na prioridade, como o rei Ezequias, eu amo o Senhor, porque Ele me ouviu. Eu amo o Senhor, porque Ele me ouviu. Dentro disso, sim, fala, Isadora. Dentro
disso, né, do que nós estamos falando, é quando o rei aqui, no seu salmo, quando ele fala, né, que o laço da morte envolvia ele, né, e a rede da habitação dos mortos apoiou ele de improviso, né, foi o que aconteceu conosco, né, a gente tem ciência dessa rede de habitação dos mortos, que são doenças, são desgraças que nos cercam e que a gente não percebe. Quando a gente já vê, a gente já tá no meio daquela rede, né? Quando nós lemos, quando eu li o Salmo, me veio uma cena de um filme de desenho, uma animação. Aquele filme Procurando Nemo, que tem uma cena do filme onde o pai dele tá procurando ele e o Nemo tá no meio de um cardume de peixes. Eu não me lembro que peixes são, mas é um cardume, é muitos peixes. E vem um barco pesqueiro e pega esses peixes com uma rede e apanha ele, e os peixes ficam sem saber, ficam desnorteados, eles não sabem, foram apanhados de improviso. E eu me lembrei dessa cena por quê? Porque o pai do Nemo, né, o Nemo perdido junto com esse cardume, sendo levado e embora, ele nunca ia mais ver o filho dele. O pai do Nemo, junto com a outra peixinha lá, a Dory, eles falam para os peixes que estão dentro da rede para eles nadarem para baixo, porque eles estão sendo levados, né? Foram apanhados e estão sendo levados para cima, para os pescadores. E eles começam a falar para esses peixinhos, e os peixinhos vão falando para os outros peixinhos para eles nadarem contra essa maré e contra essa corrente, que era muito o que a gente estava falando na live do dia 29 sobre pôr a espada na bainha, né? Então, o nadar contra a corrente, né? A junção desses peixinhos que ouviram a voz do pai do Nemo, que pra gente a gente pode trazer como? Nós, dentro daquela rede, cercado de ansiedade, de medo, de falas que só te põem pra baixo, você se deixando levar, se entregando, né? Vem o quê? Vem a voz do Senhor. Vem a voz do Senhor por meio de pessoas que nos amam, em suas orações. Vem a voz do Senhor por meio da sua palavra. Vem a voz do Senhor para nós. Fique firme comigo, confia, me escute, faça o que eu estou mandando, né? Reme contra isso, lute contra isso. Joga essa ansiedade de fora, esse medo. Eu sou mais na sua vida. E quando essa unção e essa junção se faz força, esses peixinhos vão todos nadando pro fundo do oceano de novo, e eles se soltam, eles se libertam. E o Senhor faz isso conosco. Ele nos faz nadar contra a situação, para que nós ficamos vivos junto dele. Nós ficamos vivos de alma, corpo, coração, entregues a ele, seguindo a voz dele, né? Então pra gente foi muito importante ouvir a voz de Deus, seguir a voz de Deus, porque ele nos, assim como os peixinhos, nós andamos contra a corrente, nós fomos contra o que estava se falando. Mas como assim? Com cuidado, né? No isolamento e tal, mas orando, permanecendo no Senhor, tendo a certeza do livramento, tendo a certeza de que o Senhor ia fazer a vontade dele, né? Então nós depois de alguns dias, nós tomamos ciência disso e a gente começou a deixar a mão dele, literalmente, né? A gente continuava orando, mas a gente não tava mais com aquele medo, aquele pesar foi embora. Mas nós sentimos muito medo antes. Nós fomos, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E a nossa carne estava muito fraca naquele momento, estava derrubada. Mas mesmo assim a gente fez o Espírito do Senhor ser mais forte, permanecer conosco, né? Exatamente isso, né? E é muito importante ter esse entendimento, porque veja, o rei Ezequias, ele passou por esse processo, né? É o que a Isadora estava dizendo, né? Esse processo da ansiedade. Muitas pessoas sofrem mais diante de uma dor, de uma enfermidade, diante de uma situação, e principalmente agora nesse tempo, não é? Desta enfermidade chamada Covid, que está aí, não é, essa praga, vamos dizer assim, né, que Deus até tem permitido, né? Muitas pessoas têm ansiedade sem ter o medo, não é? Sofre sem ter vírus nenhum, não é? Mas
só de imaginar, sofrem ansiedade dentro das suas casas. Por causa do quê? Por causa das notícias de fora que vêm. Não é? O pânico que tentam colocar. Por isso quero chamar você a atenção, quando no versículo 4 desse salmo, quero que você pegue esse salmo hoje na sua casa. E que você faça desse salmo do rei Ezequias a sua oração. Esse salmo seja a sua arma. Esse salmo de hoje vai ser o salmo que você vai pegar a tua Bíblia, vai erguer ele em pé na tua casa, você vai orar nesse salmo e vai dizer: verdadeiramente o rei Ezequias venceu o inimigo externo que queria eximá-lo, aqueles guerrilheiros, os assírios queriam matar. Nós temos muitos inimigos externos, inimigos de sistemas que querem mostrar para você que tudo vai acabar, que a sua vida vai se resumir a isso, que você vai ter que ver um tempo somente de clausura. Enquanto o Senhor está dizendo para você: confia, eu te dou a liberdade, o livre-arbítrio, eu te dou o livre acesso a todas as coisas. Basta que sejas coerente diante das situações, que obedeça as regras da medicina, mas que você continue tendo vida. Isso que Deus quer chamar-nos a atenção. O rei Ezequias, ele sofreu esse momento. Aí no versículo 4, ele diz, mostra no versículo 4 aqui, no versículo 3 mostra tudo o que estava acontecendo. Ezequias mostra a aflição, o medo do que estava acontecendo lá fora, não é? E ele ficou assustado com as notícias, porque os assírios mandou dizer para ele que nenhum Deus o livraria. E quando essa doença tem pegado muitas pessoas, a primeira coisa que tem: Deus esqueceu de mim. Quantas pessoas diante de uma doença, tem outros vírus e outras enfermidades, imagina que Deus o abandonou, que Deus não ouve mais. Imagina que Deus não ouve mais nem a mesma oração. O rei Ezequias estava assim, quando o profeta Isaías vai a ele dizer: olha, sua vida acabou. Mas Deus manda depois, no segundo momento, o profeta Isaías, antes de sair do palácio, volta a ele e diz que a oração dele foi ouvida. Vou dar para ele muito mais anos de vida. E Ezequias pôde vencer os dois males, o externo e o interno. O interno era a praga, a peste que o pegava, a enfermidade que o pegou. Aí no versículo 4 ele diz assim: foi então que invoquei o nome do Senhor. Senhor, o Senhor salva minha vida. Olha, foi então que invoquei o nome do Senhor e diz assim: Senhor, salva minha vida. Quando eu li esse versículo, me fui remetido ao Salmo 137, versículos 7 e 8, que diz assim: em meio à adversidade, Salmo 137, versículos 7 e 8. Em meio à adversidade vós me conservais a vida. Estendei as mãos contra a cólera dos meus inimigos. Salva-me a vossa mão. O Senhor completará o que em meu auxílio começou, porque eterna é a vossa bondade, não abandoneis a obra de vossas mãos. Você é obra das mãos de Deus. Somos obras das mãos de Deus, né, Isadora? Obra, veja, observe isso. Deus não quer te desamparar, você é obra, como diz o profeta Isaías no capítulo 64, versículo 8, diz: Senhor, nós somos argila, da qual vós sois o oleiro, todos nós somos modelados por vossas mãos. E o Salmo 137 vem dizer: o Senhor completará o que em nosso auxílio começou, porque eterna é a vossa bondade, Ele não abandona a obra de vossas mãos. Ele livra, e vem dizer aqui no versículo 7, em meio à adversidade, Ele nos livrou-nos dos inimigos. Foi isso que aconteceu com o rei Ezequias. É isso que Deus quer fazer para você, na sua causa. Talvez não seja de uma enfermidade, talvez não seja uma enfermidade, mas talvez seja dos teus medos, de uma ansiedade, de uma pré-ansiedade, chamada pré-ocupação. Não é isso, Isa? De uma pré-ocupação, que pode estar tomando conta, que pode estar trazendo para você um sentimento de medo, de pavor.
um sentimento de derrota. E nós sentimos isso, não é? Um sentimento de ir ao chão, um sentimento de derrota, um sentimento de opressão que tenta assustar. Foi isso que você comentou ainda, né? Sim. E o que você está falando mostra uma coisa muito clara. Como foi possível o rei Ezequias se prostrar diante de Deus, né? Chorar, orar, pedir a Deus para salvar a vida dele. Tem um detalhe muito importante que ele deixa claro nos 2 versículos seguintes, que é o 5 e o 6, onde ele fala assim: o Senhor é bom e justo, cheio de misericórdia é o nosso Deus. Aqui ele mostra a grandiosidade do Senhor, que o Ezequias podia ter feito N coisas. Poderia ter sido um rei mau, poderia ter feito muitas maldades, mas aqui ele fala que o Senhor é bom, o Senhor é justo, o Senhor é misericordioso. E ele teve misericórdia de Ezequias, porque no momento que vem os inimigos externo e externo, ele deve deve com certeza ter pensado: pô, onde está meu Deus, né? Isso que você estava começando, Deus me abandonou, o que aconteceu? E daí vem Isaías e comenta com ele e fala que ele vai morrer, que isso não vai, que isso vai destruir ele. E aí ele tem um sentimento de crença no Senhor tão grande. Ele se despe, né? Ele tira o ego de eu sou um rei, eu vou resolver isso. Ele sai de si, dessa miséria, que é o que ele cita aqui no 6, que ele fala: o Senhor cuida dos corações simples. Achava-me na miséria e ele me salvou. Então aqui ele deixa muito claro que ele teve que ser salvo dessa miséria que ele se encontrava. O Senhor salvou ele. No momento que ele, com um coração simples, se prostra diante do Senhor e fala: Senhor, sem você eu não consigo, salva-me. Tenha piedade de mim, use a sua misericórdia para comigo, volte o seu olhar para mim, volte os seus ouvidos para mim, né? Me perdoa, eu sei que eu tô na miséria, eu sou uma miséria, mas por favor, Senhor, me ajuda, me salva, me cura, não deixe isso. E é muito claro que ele teve uma conversa tão profunda do Senhor, porque ele fala para nós que ele estava na miséria, ele se achava na miséria, mas o Senhor salvou ele. Então mostra que o Senhor olha para nós, ele olha para todos. Então aqui podemos pensar que como o Senhor salva ele se encontra na miséria, uma analogia, ele se encontrava na lama, todo sujo, contaminado, com medo, com ansiedade, e o Senhor vai lá, estende a sua mão e retira ele limpo, sem nenhuma imperfeição, todo limpinho. Por quê? Porque o Senhor faz perfeitamente a nossa salvação. Ele nos salva de uma forma perfeita, e de uma forma tão perfeita que ele faz a gente entender que ele está nos salvando por isso, e nós nos tornamos perfeitos perante Deus. E nos próximos versículos, Ezequias vem mostrar um compromisso, uma aliança que ele faz com o Senhor, de não se deixar mais levar, de botar fortemente a confiança dele tanto no Senhor, que ele não vai se deixar cair por mais nada que abalar ele, porque ele tem essa verdade, essa crença no Senhor dele, porque o Senhor dele é bom, é justo, é misericordioso, teve misericórdia dele, e ele não vai esquecer disso, né? Nós temos que fazer uma entronização. Eu fiz muito nesse momento que a gente passou com o Covid, de onde o Senhor agiu na minha vida, né? Onde ele possibilitou um milagre, né? Onde ele foi bom, onde ele foi justo, onde ele teve misericórdia de mim. E isso nos dá uma força, porque nos faz lembrar: poxa, olha o tanto de coisa que o Senhor já fez na minha vida, né? Ele é bom, ele é justo, ele vai me ouvir, e ele vai fazer a vontade dele perante ao que eu estou pedindo, né? Então é muito bonito, porque vemos claramente 3 momentos nesse salmo, né? Que é do 1, 2 e 3, mostra toda a situação que ele estava vivendo antes dele se prostrar ao Senhor, de deixar o Senhor agir a vida dele.
Depois no 4, 5 e 6 ele se entrega ao Senhor. Ele deixa o Deus dele, que é bom, justo, nosso Deus, que é todas as maravilhas possíveis, ele se entrega, ele deixa o Senhor fazer dele uma nova criatura, né? Porque o Senhor é o nosso olheiro, como você estava citando. E depois ele vem mostrar o pós, né? Como a pessoa que ele vem se mostrar depois, né? E é interessante, olhando ainda esse versículo 5, quando ele diz: o Senhor é bom e justo, cheio de misericórdia é o nosso Deus. Talvez você faça essa pergunta, não é? Deus é tão bom, cheio de misericórdia, mas por que isso? Como estou? Olha a minha situação, será que Deus me ouve? Veja, eu lembro de o menino que falou para o pai assim: pai, qual que é o tamanho de Deus? Aí o pai estava fora assim, olhou para o céu, um avião passando bem alto. Aí o pai disse: filho, olha aquele avião. Filho, que tamanho é aquele avião? O menino olhou para o céu assim, olhou. Ah, papai, é desse tamanho? Tá parecendo para mim desse tamanhozinho. O pai dele pegou o filho, colocou no carro e foi até o aeroporto, perto. Chegou lá, tinha um avião no chão. Filho, olha o avião. Nossa, papai, que tamanho de avião. Vai lá perto. E o menino ficava assim, olhando o tamanho do avião. Aí viu o papai: mas é muito grande. Pois é, filho. Assim é Deus. Deus e a sua misericórdia. Quanto mais perto de Deus você fica, mais grande Ele é na sua vida. Quanto mais próximo, quanto mais você se aproximar de Deus, quanto mais você estiver pertinho dEle, Ele vai se tornar grande em todas as situações da sua vida. Quanto mais você se colocar longe, você vai ver um Deus tão pequeno, impossibilitado de agir, porque Ele deu a você, Ele vai dar para você o livre-arbítrio. Ele dá para você o livre-arbítrio de estar com Ele ou não, de buscá-lo ou não, de querer Ele perto ou não. Portanto, meu filho, fique perto, como você chegou perto do avião, sinta a grandeza de Deus. E isso me lembra, no livro de Números, no capítulo 14, vem dizer que a proporção do tamanho de Deus. Muitas pessoas que Deus, Deus maravilhoso, Deus tão grande, tão justo. Eu tenho uma amiga que ela posta sempre no Facebook: Deus é bom em todo momento Deus é bom. Eu vejo ela postar isso direto. Né? Sim, é verdade, Deus é bom em todo momento Deus é bom, porque é um salmo isso, né? Mas esse Deus grande, como Ele se faz e como Ele acontece na minha vida, está na proporção, a grandeza de Deus, o tamanho de Deus. Veja o que diz aqui, em Números no capítulo 14, vem dizer assim, né? Vem assim: perdoai o pecado desse povo, segundo a vossa grande misericórdia, como já tendes feito desde o Egito até aqui. O Senhor respondeu: eu perdoo conforme o teu pedido, mas é pela minha vida e pela minha glória que enche essa terra. Você está entendendo o que o Senhor está dizendo aí? O tamanho da grandeza dele, do poder dele, está no tamanho da sua, da minha, da nossa paciência, no tamanho do nosso amor, está no tamanho do nosso perdão, está no tamanho da nossa oração, está no tamanho da nossa perseverança, está no tamanho do nosso diálogo, da nossa fé. O tamanho da graça, do poder de Deus, da bênção dele, da força dele, na sua, na minha, na nossa vida, está no tamanho da nossa insistência e do nosso amor. Como Ezequias diz: eu amo o meu Senhor. Você ama o Senhor? Você tem certeza que você ama o Senhor? Porque no Jeremias, no capítulo 26, versículo 13, diz assim, vem dizer o profeta Jeremias: reformai a vossa vida, diz o profeta Jeremias. Escuta a voz do Senhor e afasta o mal que vos ameaça. Escuta a voz do Senhor e afasta o mal que vos ameaça. Então é preciso, meu querido e minha querida, que nós passamos a ouvir a voz do Senhor. Para quê? Para afastar o mal que nos ameaça. E qual é o mal que possa estar ameaçando e que possa ameaçar?
o que pode estar acontecendo. Foi exatamente isso que o rei Ezequias chamou a atenção no versículo 6. Ele foi ao chão, ele vai a nocaute, foi o que a Isadora estava falando. Ele sentiu, porque quando vem para ele dizer vai morrer, ele foi às lágrimas. Ele foi às lágrimas. Eu vejo muitas vezes pessoas quando chegam num velório ou chegam numa... não chora. Não chora não. É o maior erro que existe. Não é? A água pode lavar o corpo, mas a lágrima lava a alma. Chore no Senhor. Porque não é lá em Mateus 5 que diz bem-aventurados que choram porque serão consolados? Não foi Jesus que chorou com Marta e Maria? Ele se comoveu e chorou junto porque ele tomou a dor de Marta e Maria e ressuscita Lázaro. Chore no Senhor. Fizemos isso, choramos na madrugada, na oração, buscando o Senhor. O rei Ezequias, ele foi aos plantos, diz aqui, o versículo 6 e o versículo 7, quando o rei Ezequias, ele vai ao chão. Veja, o Senhor cuida do coração simples. Acha-me na miséria e ele me salvou. Achei-me na miséria e ele me salvou. Volta minha alma à serenidade, porque o Senhor foi bom contigo. O que aconteceu com o rei Ezequias aqui nesse versículo 6 e 7? Ezequias teve uma conversa com ele mesmo. Ele chama, volta minha alma, volta para a realidade, acorda para a vida. Você está ouvindo muita coisa errada. Você está ouvindo as suas ansiedades, os seus medos. Volta minha alma para o Senhor. Meu querido e minha querida, volta o teu coração para Deus. Volta o teu coração para o Senhor. Volta pela pessoa que você ama. Volta pela tua família. Volta por você. É espiritual, é material, é profissional, é social, é sentimental ou é uma enfermidade? Volta para o Senhor. Volta a tua alma para o Senhor. E um dos significados da palavra alma é coração. Então volta o seu coração para o Senhor. Volta a sua fé. Volta o seu carinho. E diz como o rei Ezequias falou no início aqui. Amo o Senhor. Dê prioridade ao amado. Porque como a Isadora disse, não é verdade. Deus fala, Jesus vem dizer, aonde está o seu tesouro, está o seu coração. Se Jesus é o nosso tesouro, então colocamos como primícia, como amor. Amar o Senhor. Nós queremos orar contigo já no final dessa live. Mas é preciso que você tome esse salmo. Porque o versículo 8 aqui vem dizer assim. Pois livrou-me a alma da morte. Preservou-me meus olhos do pranto e da queda. Viu como é que o rei Ezequias estava? Estava nos plantos. Estava no chão. Livrou, ele estava dizendo, o Senhor livrou-me da morte, o Senhor livrou-me. Por isso que o tema da live hoje é, o Senhor Deus nos deu livramento. Deus nos deu livramento, é o tema dessa live. Então o rei Ezequias diz no versículo 8, ele vem dizer aqui, livrou minha alma da morte, preservou-me os olhos dos prantos, do choro. Eu não sei o que é que tem acontecido contigo. Eu sei o que nós vivemos nesses dias. Nós vivemos, não foi fácil? E não sei, mas eu sei dizer que o Senhor ouve. Até mesmo aquela lágrima que ainda não brotou nos seus olhos. Até mesmo aquela lágrima que de repente insiste em não cair. Aquela lágrima muitas vezes está contida dentro da polpa dos seus olhos. Sabe, essa resignação que você sente dentro de você. É até mesmo por todo esse pavor, por alguma situação que tem machucado o teu coração, que tem trazido para você preocupação, que tem trazido para você momentos de ansiedade, como o rei Ezequias viveu, momentos de aflição, de abismo. Ele ficou abismado de ansiedade e de medo, de pavor. Ele foi às lágrimas. Ele narra nesse salmo. Por isso eu quero que você tome e faça desse salmo o que nós fizemos. A sua oração como fez o rei Ezequias. Ore hoje por você. Ore hoje pela tua família. Ore hoje pela tua vida. Ore hoje pela tua causa. Ore hoje por cada célula, por cada membro, por cada órgão do teu corpo. Até pelas suas medulas. Ore hoje pela tua alma. E faz como o rei Ezequias fez.
volta minha alma, volta minha alma. O Ezequias estava se olhando diante do espelho. Eu preciso falar comigo mesmo, eu preciso me ver, eu preciso me enxergar. Não é isso, Isa? Né? E é muito importante esse voltar, né? Esse olhar para dentro, né? Voltar para você mesmo, né? Voltar à serenidade, como ele fala, né? Deixar a ansiedade, o medo, a aflição, tudo para trás e voltar a isso, né? E é tão importante, isso é tão verdadeiro que no versículo 9 ele vem falar, né? Que na presença do Senhor continuarei o meu caminho na terra dos vivos, né? Ele vai continuar na presença do Senhor. Então ele entende, a alma dele volta para ele, a sua serenidade volta para ele. E ele entende que na presença do Senhor ele vai continuar, né, na terra dos vivos. Ele vai continuar vivo, ele vai prosperar junto a Deus, né? Ele vai dar o seu testemunho. Aqui podemos analisar que ele se torna mais fervorosamente e verdadeiramente, com afinco, o seu ser espiritual em Deus, né? O que vivemos agora é o seu ser cristão, né? O vivenciar o Senhor assim grudadinho com Ele, né? E todas as suas conquistas, tudo que Ele passar vai ser em glória, né? Em graças a Deus, né? E por isso que a gente está fazendo essa live, porque esse salmo nos trouxe muito a isso, né? O momento de dificuldade que passamos, o voltar para Deus que tivemos, né? A confiança nele que depositamos e o depois, né? A terceira parte, que é o agradecer a Deus, né? Essa live que é em gratidão a Deus pela liberdade que Ele nos deu, pelo enfrentamento dessa provação, né? Pelo livramento. Então continuar com o Senhor, na presença do Senhor, semeando, né? Dando frutos. Então é muito importante voltar para Deus, porque você entende o porquê que tem que ser na presença do Senhor a sua vida pós enfrentar alguma batalha, né? E é interessante que você observa no versículo 8, o rei Ezequias ele vivia algumas situações, não é? Que situação? Ele tinha um livramento, foi um livramento espiritual. Veja, foi um livramento espiritual. Ele sentia medo, ele estava com pavor. Que se você ver lá, ele está com medo, ele está com pavor, ele está abismado, está na aflição e está com ansiedade. Ele teve um livramento espiritual, depois o emocional, porque ele estava nas lágrimas. Ele teve os livramentos. O inimigo externo era grande, ia eximar não só ele, mas o povo dele. E o inimigo interno era a peste, a doença. Então ele teve um livramento quando ele fala assim, volta minha alma para o Senhor. Veja, ele teve um livramento espiritual. E depois, dentro disso, um livramento emocional. O Senhor quer curar as suas emoções. Ele também cura nossas emoções. Ele vai no profundo porque Ele conhece as nossas necessidades. Aí você observa o versículo 9, como aí. Veja que ele faz um compromisso. Ele diz, na presença do Senhor vou continuar o meu caminho. Meu querido e minha querida, qual é o compromisso que você fez com Deus? Qual é o compromisso? Que uma coisa é fazer, olha, existe algo muito importante. Uma coisa, o rei Ezequias invocou o Senhor pela causa dele. O rei Ezequias, ele invocou o Senhor nas lágrimas. Ele invocou o Senhor. Probleminha aqui, tá? Na internet. Nas lágrimas, ele invocou o Senhor. Agora entenda, uma coisa é invocar o Senhor. Você invoca, nós invocamos. Quando você ajoelha, quando você ora. Mas não adianta invocar o Senhor pela nossa causa, invocar o Senhor pela dor, por uma situação, mas não fazer um compromisso com o Senhor. O rei Ezequias invocou o Senhor, foi ouvido pelo Senhor. Você já foi ouvido pelo Senhor? Deus já te atendeu, tem te preservado de situação, tem te dado um livramento. O rei Ezequias invocou o Senhor, mas no versículo 9 ele faz um compromisso com o Senhor. Muitas pessoas não cumprem promessas que fazem com Deus. Muitas pessoas estão paradas no caminho, parou no tempo da oração, parou no tempo da perseverança, parou no tempo de meditar a palavra, para em tudo.
uma atitude de caridade, de ajuda, de viver como irmãos. Pessoas param no caminho, o compromisso. De agora em diante eu não quero mais ouvir fofoca, de agora em diante eu quero preservar minha língua daquilo que não presta, de agora em diante eu quero orar mais, eu quero confiar mais, eu quero ver um tempo de alegria, encher o meu coração de pensamentos bons, a minha mente de coisas boas, quero rodear de pessoas que realmente também têm fé, que crê no meu Senhor também, assim como eu. Fazer um compromisso. O rei Ezequias, ele fez um compromisso com o Senhor, invocou o Senhor, é uma coisa. Invocar o Senhor, orar no Senhor, dobrar o joelho diante do Senhor, é uma coisa, e de muita importância quando se faz na fé. Mas, se não fizer um compromisso com o Senhor, de estar no Senhor, porque ele diz aqui, olha, na presença do Senhor, continuarei o meu caminho na terra dos vivos. Veja, não viver uma vida de manequim, de aparência de ser cristão, uma aparência de ser de igreja, uma aparência de ser alguém que ora, uma aparência de dizer que alguém que crê no Senhor. Viver uma vida somente. Não, o rei Ezequias, ele entendeu. É isso que nós precisamos entender. E é isso que o Senhor faz quando nos dá o livramento. O Senhor deu-nos o livramento. E por isso nós estamos com o nosso coração cheio de gratidão. Gratidão. Né? Diante de tudo isso, tudo que ela passou, 1 mês e pouco depois da mãe, e o momento de que o Senhor me jogou no chão. Esse Covid, veio esta praga, me pegou. Mas aonde está o meu Deus? É como aquele avião que parece pequenininho lá no alto? Não, o meu Deus é grande. O vírus é potente, mas o meu Deus é infinitamente maior. Que tamanho que é esse vírus diante do Senhor, nosso Deus? Que tamanho que ele é? Ele não é nada, mas obedece, como diz Eclesiástico 38, obedece à medicina, obedece às regras, aquilo que é verdadeiro, não o que é fake news, não aquilo que vem tentar deturpar e tirar você e fazer você viver um tempo de ansiedade, porque a ansiedade faz o vírus ficar maior. A ansiedade traz medo, o medo traz falta de ar, a falta de ar dá taquicardia, e aí pronto, ataca os pulmões e o vírus fica forte e Deus fica pequeno. Agora eu não sei quais são os vírus, tem outros Covids por aí, um nos pegou, nós nos livramos, diante do Senhor nos livramos, por isso estamos aqui compromissados, fazendo essa live em ação de graça, para que você tome esse Salmo 114. Tome esse Salmo, e se você é evangélico, é o Salmo 116 na sua Bíblia. Tome esse Salmo na fé, arrebente o seu coração, rasgue a sua alma, e diz como o rei Ezequias, eu amo o meu Deus. A pergunta que nós queremos fazer para você, a prova é grande. Há muitas outras por aí, né? Há muitas outras. Mas é um tempo que estamos vivendo. Um tempo de adversidade, como diz o Salmo 137, versículo 7 e 8. Mas o Senhor nos conserva a vida. Porque Ele não abandona a obra de suas mãos. E você é obra das mãos de Deus. Somos obras das mãos do Senhor. Somos obra das mãos do nosso Deus. Ele nos ama. E é dentro deste amor, pelo poder da Santa Cruz, é dentro desse amor, pelo poder da Santa Cruz, e que nós vamos orar aqui com você. Eu não sei qual é o vírus, qual é a dificuldade, qual é a dor, qual é a opressão, e até mesmo a ansiedade de tantas coisas. Quais são as ansiedades que têm tomado conta? Porque ele tomou conta do rei Ezequias. Aflição. Ele foi tomado por um momento de o quê? De abismo. Tomou conta de aflição. Medo. Não tente dizer que você é forte. Não se coloque como forte. Eu sou forte, eu tenho fé. O Senhor conhece que somos fracos. Somos debilitados demais na nossa fé. Tudo que o Senhor quer neste momento, nessa tarde, é que nos apoiamos no poder da cruz.
que nós apoiamos no poder do sangue dele que foi derramado na cruz por nós. Porque Pedro vem dizer que pelas chagas de Cristo somos curados. Não há vírus que suporte o toque das mãos chagadas de Jesus. Seja qual for a espécie de vírus, o Senhor cura e o Senhor liberta. Por isso ore. Deixe o Senhor elevar o seu coração. Pai querido, de misericórdia, de amor e de bondade, no nome do teu Filho Jesus Cristo, como diz, Senhor, o próprio Jesus diz em Mateus 18, tudo que pedir ao Pai em meu nome, vou-lo farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Aonde 2 ou mais estiver reunido em meu nome, somos mais que 2 agora. Jesus diz em Mateus 6, volta o seu coração, o Pai que te vê no oculto vai te recompensar. Senhor, no nome do teu Filho Jesus Cristo, Pai, e na força do teu Santo Espírito, alcança, Senhor, o nosso coração. Alcança, Senhor, a nossa fé. Alcança, Senhor, a voz da nossa alma. Alcança, Senhor, os meus irmãos que nesse momento se juntam conosco e aqueles que virão depois. E essa live que vai ser compartilhada, Senhor, muitos que vão encontrar na fé, crescer, Senhor, crescer pela força da tua presença, como aquele menino que dizia ao pai, é tão grande esse avião, papai. Jesus, Senhor da glória, nome que está acima de todo nome, ó Emanuel, ó Yeshua, Deus conosco, Rosa de Sarão, lírio dos vales, leão de Judá, ó Deus conosco, ó eu sou, ó Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, Deus dos apóstolos, Filho de Maria, Filho de Davi, Senhor da nossa vida. Jesus, acolhe-nos nesse momento. Há muitos, Senhor, que precisam do sopro da tua misericórdia. Muitos nos leitos de hospitais, leitos de UTI. Muitos, Senhor, em seus lares. Os médicos, Senhor, as enfermeiras. Todos aqueles que trabalham em prol da reconstituição de alma, Senhor, e de saúde, e de libertação, Senhor. Jesus, há muitos males, Senhor, na vida espiritual de muitos irmãos. Males, Senhor, na vida material. Males na vida sentimental, na vida social. Males de enfermidade. Sim, Senhor. Males, Senhor, de desentendimento, de falta de amor, de compaixão. Senhor, ouça a voz da nossa alma. Nesse momento, nesta hora, com o nosso coração cheio de gratuidade, Senhor, de muita gratidão pelo livramento, Senhor, que fez a nós e que nesse momento faz a muitos corações a partir desta live e desses salmos, Senhor. Jesus, Tu és um Deus bondoso. Tu és a própria misericórdia, Tu és o amor, Tu és a força infinita. Tu és a graça suprema. Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, que somos gratos infinitamente pela nossa cura, pela nossa libertação. Aumentai a nossa fé mais e mais, para que continuemos firmes em Você, para que continuemos crendo no Senhor unicamente e verdadeiramente, para que a nossa gratidão se multiplique 1000 vezes e 1000 vezes e 1000 vezes, para que a nossa gratidão seja mais do que o nosso sentimento às vezes de solidão, nosso sentimento de descrença. Aumente a nossa fé, meu Deus, aumente a nossa fé para que entendamos como o Senhor age, para que entendamos o tempo do Senhor, a forma que o Senhor nos conduz na nossa vida.
Senhor, obrigada por tudo que permitistes. Senhor, obrigada por cada provação que enfrentamos. Senhor, obrigada por toda a libertação que o Senhor propôs para nós. Obrigado, Senhor, pela sua existência na nossa vida. Obrigado, Senhor, pela nossa fé em Ti. Obrigado, Senhor, por nos deixarmos Te conhecer. Obrigado, Senhor, por nos escutar. Obrigado, Senhor, por nos amar. Obrigado, Senhor, por despertar em nós a crença em Você, o nosso amor em Você. Hoje essa live, Senhor, é para que todos nós mesmos, quando vimos ela hoje, amanhã, qualquer dia que vimos ela, entendemos a sua unção na nossa vida, o jeito que o Senhor age em nossas vidas. Então, obrigado, Senhor, por usar a nossa voz para alcançar outras pessoas. Obrigado, Senhor, por outras vozes, outras pessoas serem primordiais na nossa cura. Pelo Senhor usar os lábios delas para nós, para que nós fortalecêssemos, para que enxergássemos Você. Então, obrigada, meu Deus, obrigada por tudo. Não nos queixamos pelo Senhor ter deixado, propiciado a gente viver essa aprovação. Nós não queixamos em nenhum momento, Senhor. Isso não. Nós cremos no Senhor, tivemos medo, mas, Senhor, por favor, aumenta a nossa fé. Deixe que o Espírito que habita em nós se faça mais presente do que a nossa carne fraca. Bendito seja o Teu nome, bendito seja a Tua força, bendito seja o Teu coração, bendito seja a Tua promessa, bendito seja o sopro do Teu amor, bendito seja o Teu Santo Espírito, que cura, que liberta e que nos transforma. Bendito seja, Senhor, esta hora santa e milagrosa. Obrigado, Deus. Por isso, por todos aqueles que nesse momento esperam em Ti, por todos aqueles que nesse momento confiam em Ti, oramos juntos, Senhor. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Para sempre seja louvado. Que o Senhor te abençoe e te guarde e que proteja sempre a sua vida, como tem se protegido a nossa e de nossa família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muita paz para você.